Feliz sábado a todos. É motivo de grande alegria estarmos aqui. Tem um tempinho, né, que eu estava com saudade, viu? Tem um tempinho que a gente não se encontra. Bom demais olhar para vocês, pelo menos nos olhos, né? A gente não pode ver o sorriso, mas é bom estar aqui mais um sábado, estar aqui na presença do Senhor. Eu estava conversando com a irmã Rita, antes de a gente entrar, assim que eu cheguei, e a gente estava pensando assim, coisas bonitas, né, interessantes estão acontecendo aqui na igreja, atrás da banca. Aqui mesmo onde eu estou, uma coisa bonita e nova que está aqui na frente, né? Olha só que legal. A igreja também aproveitou esse período, né, que estávamos, já tem um tempinho que, graças a Deus, o lockdown geral acabou, né? Mas enquanto estava tudo fechado, a igreja foi pintada aqui dentro, lá fora. Tudo isso para que a gente possa ter um ambiente melhor, né, para adorar ao nosso Deus. Porque entendemos que esse lugar é a casa de Deus, é a casa de oração que ele chama, casa de oração para todos os povos. E por isso a gente se preocupa tanto com isso, né? Um ambiente agradável, cada vez mais bonito, para que a gente possa estar juntos adorando ao Senhor. Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que nós podemos ainda sonhar um pouco mais? Sim. O que vocês me dizem? Podemos sonhar um pouco mais? Sim. O sonho que eu tenho certeza que Deus está colocando no coração da liderança da igreja e também repassando para o restante da igreja é de ter um lugar próprio. Amém? Amém. Deus seja louvado por esse sonho, porque eu tenho certeza que é o sonho de Deus para cada um de nós. Olha só aqui, irmã Rita, fica aqui na frente comigo, porque eu sozinho aqui não é muito bom não, Paulo. Fica aqui comigo. Nós estamos hoje querendo dar o pontapé inicial desse sonho. É muito bom o lugar que nós estamos, é agradável aqui, só que ainda não é o nosso lugar, não é verdade? O nosso sonho é que nós tenhamos, a gente primeiro precisa iniciar conseguindo um terreno, né? Para que depois a gente possa construir. Eu acho que a gente não vai encontrar um lugar que já está pronto, então a gente, né, irmã Rita? A gente precisa começar com um terreno. Então, o nosso sonho inicial, que nós estamos colocando aqui, que a liderança trouxe como sonho para compartilhar com a igreja, é que nós queremos fazer uma campanha especial, que foi feita com todo carinho, ó, essa igrejinha aqui, representando o sonho do que nós queremos futuramente. Porque começando com o terreno, depois nós iremos construir, e para a honra e glória do Senhor estaremos num lugar próprio, aqui no bairro, atrás da banca, na nossa comunidade cristã aqui, com esse lugar de adoração ao Senhor. Então, a gente vai, todos os sábados, né, todos os cultos, estar relembrando, no momento do ofertório, além de você trazer os seus dízimos e ofertas, compartilhar, né, separar uma oferta especial para aquisição do terreno e construção. A gente vai colocar o nome dessa oferta como oferta de construção, que engloba tudo isso aí. E a gente ainda trouxe também, ó, olha só que cuidado foi feito aqui, que carinho, um envelope especial para que essa oferta também seja colocada. E mãe estava conversando comigo dizendo assim, ó, não é só para a gente não, ainda vai chegar mais, né? Sim. Para que a gente possa compartilhar com os nossos irmãos aí de toda a cidade, talvez até de outras cidades, de outros estados, até de outros países que queiram estar auxiliando nesse sonho, que eu vou repetir, que nasceu no coração de Deus, eu não tenho dúvida, e que Deus colocou em nosso coração. Então, irmã Rita, por favor, me ajuda compartilhando um para cada um envelope. Então você, ó, durante a semana você sonha com Deus, durante um mês você sonha com Deus, e eu vou colocar aqui uma oferta especial para a nossa futura igreja, o local onde nós estaremos em definitivo adorando ao nosso Deus. Eu acho que é um sonho especial. Eu acho que é algo que a gente realmente precisa, com muita alegria, correr atrás, claro que pedindo as bênçãos de Deus, que sem Deus, ó, a gente não vai conseguir nada disso. Mas eu tenho convicção que com Deus tudo isso será possível. Amém? Amém. Eu queria terminar esse momento, né, lendo um texto bíblico. Que vocês têm esse texto aí
cada um tem seu envelope que você recebeu. E esse texto, eu acho que ele dá um retrato interessante do que Deus deseja para a gente. Isso aqui foi escrito há tanto tempo, mas é bem pertinente, é bem atual para a gente hoje. O texto, ó, eu tenho aqui na casinha, aqui atrás, ó, eu vou ler na casinha e vocês vão acompanhar comigo aí no envelope. Diz assim, ó, Ageu 2, verso 6, não é isso? Que está aí o texto de vocês, diz assim, então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro templo. Amém? Olha só que coisa boa. E dali, quem está dizendo isso para a gente é Deus, eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar para que esse sonho realmente seja algo que está em nosso coração, dado por Deus para cada um de nós. Amantíssimo Deus, grandioso Pai, nesta manhã de sábado, Senhor, nós estamos aqui iniciando um projeto que nós não temos dúvidas que esse projeto vem de Ti para cada um de nós. Nós sonhamos com o tempo próprio, Pai, que estaremos Te adorando em definitivo, até a Tua volta, aqui na igreja, no bairro atrás da banda, Senhor. Que esse sonho possa ser algo, Senhor, que vibra em nosso coração. O nosso desejo de ter esse local, de ter esse templo para Te adorar, para trazer outras pessoas para Te conhecerem, Pai, possa aos poucos se tornar realidade, através das nossas ofertas, Pai, destinadas a esse motivo tão especial. Abençoa cada um dos Teus filhos que aqui estão, aqueles que não puderam estar aqui conosco, que nós possamos juntos avançando em fé, tendo a certeza que muito em breve estaremos Te agradecendo pela realização desse sonho tão extraordinário, Senhor, que Tu estás nos dando. Nós iremos agora, Senhor, abrir a Tua palavra para continuar ouvindo de Ti qual é a Tua santa, boa e agradável vontade. Por isso, te suplicamos que o Teu Santo Espírito possa estar conosco, que o Teu Santo Espírito possa estar nos iluminando, nos dando entendimento. E desde já, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu fiquei pensando sobre o que nós... Deixa eu colocar aqui de volta, e vocês vão ficar olhando, ó, não esqueça não. Eu fiquei pensando sobre o que nós poderíamos conversar nesta manhã de sábado. E eu pensei na gente falar sobre uma carta que eu acho que é muito importante, pelo menos um resumo de uma carta que é muito importante, que é a carta que Tiago escreveu. Abra a sua Bíblia, na Epístola de Tiago. Deixa ela aberta que aos poucos nós iremos vendo alguns textos importantes aí que irão nortear a nossa conversa, a nossa reflexão deste sábado pela manhã. Tem algumas informações, enquanto você abre, deixa já o texto aberto em Tiago capítulo 1, que é o primeiro texto que nós iremos ler. A carta de Tiago, ela é considerada a primeira epístola, que epístola significa carta universal. Aí talvez você pergunte, pastor, por que é chamada de carta universal? É simples a resposta. É porque ela não foi direcionada a uma cidade ou a uma igreja, porque nós tínhamos, né, na época do primeiro século, na era cristã, no primeiro século, depois que Cristo volta para o céu, nós tínhamos várias igrejas em cidades diferentes. Eles não tinham o privilégio de ter, a grande maioria delas não tinha o privilégio de ter uma igreja física. Então, quando se chamava a igreja que se encontrava em Filipos, eram os cristãos que tinham aceitado, né, a Jesus como Salvador, que moravam na cidade de Filipos, e geralmente eles se encontravam nas casas. Era o lugar onde eles não tinham o privilégio de ter templos. Às vezes eles conseguiam reunir todo o povo em algum lugar específico. Mas quando a gente pensa, né, a igreja tal, não pense que era uma estrutura física. Pense nos cristãos, pessoas, né, que aceitaram a Jesus e que moravam naquela cidade e que se reuniam. Porque Paulo sempre dizia assim, ó, não pense que você na sua vida cristã não deve se reunir. Pelo contrário, se congregar
é algo muito importante para o crescimento, para a vida cristã. Mas eles se reuniam, certo? Mas eles não tinham um lugar como nós temos hoje, a bênção que nós temos hoje, certo? Então, pensando nisso, essa carta, que é chamada, né, a primeira carta universal, ela não foi escrita para uma igreja específica. Por isso que o nome dela por isso que se diz que ela é uma carta universal. Exemplo das cartas que foram direcionadas mais claro também servem para a gente. A maioria das cartas de Paulo, ele tinha um destinatário específico, né? A igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja de Tessalônica, a igreja de Éfeso. Por isso que quando a gente vai nas cartas, né, nas epístolas, diz bem assim, Romanos. Por quê? Porque era a epístola, a carta aos cristãos de Roma. Por isso, aos romanos. E assim, a gente pode dar o exemplo a todas essas cartas que eu falei e outras mais que existem. Nós acreditamos que provavelmente existem vários Tiagos na Bíblia que poderiam ter escrito essa carta, mas a maioria dos estudiosos acreditam que foi o Tiago, irmão de Jesus. É a maior possibilidade. Foi ele que escreveu essa carta direcionada a todos os cristãos, inclusive cada um de nós. Amém? Amém. Inclusive a cada um de nós. Outra curiosidade que eu queria colocar, que eu acho que é legal, como é que acontecia, certo? Às vezes era o próprio escritor, né, que recebeu, né, a inspiração divina, que escrevia de próprio punho. Às vezes a gente vê exemplos das cartas de Paulo, que ele tinha um auxiliar que escrevia o que ele ditava e depois ele fazia uma revisão. Existem várias possibilidades. Mas aí tinha essa carta original, que ela era escrita, ou por um auxiliar que fazia, né, a cópia do que estava sendo ditado, mas ela era distribuída, né, originalmente, e se pedia, pastor, o senhor disse que essa carta era para todos os cristãos. Então, como é que foi chegando a todos os cristãos? É por isso que eu quero falar sobre essa curiosidade. Ela era levada para uma igreja, né, para a comunidade cristã de uma localidade, e as pessoas copiavam. E aí iam aumentando as cópias e distribuindo essas cartas o máximo possível. Quando uma igreja terminava de ler a carta, se aquela igreja tivesse feito a cópia, ou a igreja ficava com o original e enviava a cópia, ou ficava com a cópia e enviava o original. Aqui tem exemplos no Novo Testamento, e até Paulo dizendo, quando você acabar de ler essa carta, você envia essa carta para tal igreja. Era assim que acontecia, era assim que as cartas eram distribuídas. Às vezes Paulo direcionava a carta, ou um dos apóstolos direcionava a carta a uma igreja específica, e depois, mesmo eles tendo recebido aquela carta, eles enviavam para outra igreja, para que todos pudessem ter a bênção de receber aquelas mensagens que desde o primeiro século já se entendia que era mensagem de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Ok até aí? Tudo bem? Então, o que aprendemos até aqui sobre a carta de Tiago? Provavelmente foi o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu no primeiro século da era cristã. Foi direcionada a uma igreja específica? Não, foi direcionada a todos os cristãos. A partir da cópia original, várias outras cópias foram feitas e foram sendo distribuídas nas igrejas. A grande prova disso é que uma das cópias, de várias cópias, você tem hoje na mão de vocês. Amém? Tendo essas primeiras informações, que eu acho que são importantíssimas, eu quero ler o primeiro verso. Tiago 1, verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensação. Aí ele diz o quê? Saudações. Aqui o início da carta já demonstra algo muito importante para a gente. No início da carta demonstra que esse Tiago, ele se coloca como servo de quem? De Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele
Ele se coloca como uma pessoa que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Uma pessoa que deseja dedicar a sua vida como um servo às coisas de Deus. Essa é a primeira lição, algo simples. Na saudação que ele está dando à igreja, no caso, na salvação que ele está dando a gente, porque essa carta hoje nos alcança, mais uma vez está chegando até nós, ele está dizendo, ó, eu sou Tiago. Ele está dizendo as credenciais dele. As credenciais dele mais importantes são, eu sou servo de quem? De Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele estava reconhecendo que Jesus Cristo era Deus. Reconhecendo que Jesus Cristo era aquele que fazia com que guiasse o caminho dele, que ele estava trabalhando, que ele estava fazendo o máximo para ser uma pessoa que servia a Cristo. Importantíssimo isso. Nós vemos um homem dedicado, um homem que se apresenta não como alguém que é Senhor, não, pelo contrário, alguém que é servo, aquele que está fazendo o trabalho do Deus Todo-Poderoso. Queridos, se eu pudesse resumir essa carta em um tema, não tem só um tema aqui, mas o tema principal é sobre crescimento espiritual. O tema principal dessa carta, que norteia essa carta, é o crescimento espiritual. Eu preciso dizer para vocês o que não seria crescimento e maturidade espiritual. A gente vai ver características de alguém que está tendo crescimento espiritual, mas antes da gente ver essas características, eu preciso dizer para vocês o que não é crescimento espiritual, o que não é maturidade espiritual, certo? A primeira coisa que não é maturidade espiritual e que não necessariamente está ligada à maturidade espiritual é a idade. É a idade. Às vezes a gente olha para uma pessoa, né, mais madura, né, como eu aqui, de cabelos brancos, aí diz assim, ele tem maturidade espiritual porque ele tem experiência de vida. Queridos, não necessariamente a experiência de vida que nós temos, ela se reflete na maturidade espiritual. E essa experiência de vida, de idade, também está relacionada com a experiência de vida cristã. Quanto tempo eu tenho de igreja? Eu vou falar o meu tempo, deixa eu ver se eu consigo calcular, mas eu nem escrevi aqui, nem tinha calculado, vamos lá. Eu vou dizer para vocês bem rapidinho quantos anos eu tenho de batizado. Olha lá, vai para lá, vai para cá. Eu tenho 30, tudo isso, pastor? 32, 33 anos de batizado. 33 anos, amém, Deus seja louvado. Mas isso não significa que eu tenha maturidade espiritual. Nós temos pessoas com 10, 20, 30, 40. O meu pai tem mais de 50 anos de igreja. Mas isso não significa que idade e que tempo de igreja eu seja uma pessoa que tem maturidade espiritual. Então, tempo de igreja, idade cronológica, né? Idade de tempo de vida, não necessariamente está relacionado à maturidade espiritual. Nós temos muitas pessoas com 20, 30, 40, 10 anos de igreja que estão andando pelos corredores da igreja dizendo gagá, papá, mamãe. O sentido espiritual da palavra. Outra coisa que não significa e que não necessariamente está relacionado com maturidade espiritual. Aparência. Aparência. Olha que eu estou bonitão, né? Arrumado, né? Paletó e gravata. Sério. A aparência não está relacionada necessariamente à maturidade espiritual. É o parece, mas não é. Não estou dizendo que pessoas que são sérias, que demonstram algo, não tenham algo. Eu estou dizendo que não necessariamente a aparência significa o que eu tenho ou o que eu sou em relação à maturidade espiritual. E aqui eu dou de forma muito simples um exemplo que todos vão lembrar de forma muito fácil,
que eram os fariseus. Eles demonstravam uma espiritualidade, uma maturidade, né, religiosa e espiritual imensa, mas no final das contas lá dentro eles eram bebês espirituais, que estavam engatinhando no templo, engatinhando porque não tinham entendido de verdade o que era o cristianismo, no caso deles o que era o judaísmo, e não tinham entendido que Jesus tinha vindo para ser o Salvador, o Redentor. Então, maturidade espiritual não está relacionada diretamente à aparência. Não está relacionada com as suas conquistas do passado. Como assim, pastor? As conquistas do passado são algo importantes para a minha vida. Se eu tive maturidade, se eu cheguei onde eu cheguei, foi por causa do meu passado. Concordo com você. Entretanto, você não vive, já ouviu isso? Você não vive no passado. Você está no presente. As suas vitórias do passado não continuam lhe dando vitórias no presente. Você precisa continuar tendo a sua intimidade com Deus, tendo o seu relacionamento com Deus para manter a sua maturidade espiritual que você já teve, se você conquistou, né? Se você adquiriu isso aí. Então, as conquistas do passado não necessariamente são relacionadas com a sua maturidade espiritual. Tem gente que fez muita coisa no passado e diz bem assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu, sei lá, construí tantas igrejas, mas isso não necessariamente tem a ver com a sua maturidade espiritual. O último tópico que eu vou colocar aqui do que não é, antes da gente entrar na carta, né? Antes da gente ver o que Deus está dizendo para a gente através dessa carta de Tiago para cada um de nós, é que a maturidade espiritual não está relacionada com a sua formação acadêmica. Às vezes, a pessoa, deixa eu ver aqui um negócio bem, a pessoa fez curso, né, superior, especialização, mestrado, doutorado, aí tem depois de doutorado é pós-doutorado, né? Sei lá, eu conheço gente aí que é uma bênção, que são pessoas extraordinárias, que têm 2, 3 pós-doutorados. E são pessoas que são uma bênção para a igreja. Mas não necessariamente a minha formação acadêmica ou o nome da família que eu vim tem a ver com minha maturidade espiritual. A carta de Tiago, queridos, é um treinamento na área de maturidade espiritual. Se você deseja um dia deixar de ser um bebê espiritual, cada vez mais crescendo nessa maturidade, nós precisamos ter um cuidado especial sobre esses 5 capítulos que são apresentados aqui para a gente. Eu vou fazer o seguinte hoje. Vou pegar de cada um deles exemplos interessantes sobre a nossa maturidade espiritual. Eu queria fazer com vocês o seguinte, eu não quero que vocês pensem em ninguém a partir das características que a gente vai mostrar hoje aqui. Não quero que você pense, quando lembrar de uma característica, lembrar, eita, irmão A, irmão B, irmão C, irmão... Não. Pense só em você. Pense só na sua vida. Pense só se essa característica está sendo real para você. Não pense no outro. Combinado? Porque isso aqui vai ser um teste. Você e Deus. Você não precisa dizer nem para mim, nem para quem está do seu lado, nem para o seu pai, nem para a sua mãe, nem para o seu amigo. Não. Você e Deus. Vamos fazer esse teste de maturidade espiritual. Antigamente, quando eu era adolescente, eu não gostava disso não. Agora, minha irmã gostava muito. É capricho, né? Alguém lá atrás lembrou. Eu acho que era uma revista que chamava Capricho. A minha irmã gostava. Essa revista, não sei nem se existe mais, sinceramente. Tinha uns testezinhos. Aí você quer saber se você é não sei o quê? Aí você fazia os testes. Aí dizia o seu nível, né? Se você estava... Pois pronto, só que isso aqui não é capricho, mas isso aqui é coisa divina. Vai dizer pra gente aqui como nós estamos na nossa maturidade espiritual, na caminhada cristã e cada uma das características que a gente vai mostrar hoje aqui. Combinado? Podemos seguir? Podemos ir nesse teste aí? Sim. Teste de maturidade espiritual? Então vamos juntos. Como nós estamos em nossa maturidade espiritual? 5
atitudes, 5 áreas, 5 testes, ou 5 áreas desse teste da maturidade espiritual. Vamos ler o capítulo 1 ainda. Lembra que cada capítulo a gente vai ver uma parte. No capítulo 1, no verso 2 até o verso 4, eu anotei aqui separado em outra versão, mas me acompanhe na sua versão, diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé conduz, o quê? Produz, perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tiago já começa, olha que coisa extraordinária aqui, ele já começa falando sobre maturidade espiritual, sobre crescimento de fé. E ele fala que as provas, as dificuldades da vida, como nós recebemos, absorvemos e lidando com essas provas, que são as dificuldades que enfrentamos, isso pode produzir essa perseverança em fé. Produz em nossa vida o quê? Maturidade espiritual, crescimento espiritual. Então, o primeiro tópico aqui, é ser positivo mesmo diante de provações. Ser positivo. Aproveitar essas provações para que realmente eu possa estar perseverando e crescendo na minha vida espiritual. Nós demonstramos quem somos quando as coisas apertam, sabe? Nós demonstramos quem somos quando estamos estressados por causa de coisas que acontecem, quando estamos com pressão, quando estamos passando por provas. Eu já ouvi um ditado que diz bem assim: quer saber quem é tal pessoa? Dê poder. É verdade? Eu concordo com isso. Mas tem outra coisa interessante sobre esse verso. Se eu ver para frente, atrapalha? Tá certo. Tem outra coisa, eu não posso ir muito para frente que eu tirei, né? Então vocês estão todo mundo de máscarazinha aí, mas essa distância aqui eu acho que tá boa. Então, além de entender essa parte, que eu acho que é legal, né? Quer conhecer alguém, dê poder. Mas você quer conhecer alguém mesmo de verdade, conhece essa pessoa quando ela estiver passando por dificuldade, por estresse, por crise. Aí você vai saber, porque ela desarma, sabe? Ela abre tudo que ela colocou para demonstrar o que ela é, ela mostra o que realmente ela é. Quer conhecer alguém? Esteja convivendo com essa pessoa no momento de crise, no momento de estresse, no momento de dificuldade. E algumas vezes, eu vou dizer por mim, eu já perdi a força, tudo que a gente fica tentando se segurar até para não falar besteira, para não falar coisa que não é legal, para não machucar outra pessoa em momento de dificuldade. Uma das coisas que mais tiram a minha paciência, eu vou falar por mim, cada um pensa no seu aí, lembra? Vai pensando, cada um desses testes aqui, dessas partes do teste, vai pensando em você. É quando eu ligo, rapaz, tem alguém aqui que trabalha em call center? Quando eu recebo ligação, quando eu tenho que ligar para resolver um negócio, ô Jesus, é um dos momentos mais difíceis para mim. É porque não resolve nunca e eu quero falar pessoalmente e não pode. Meu Deus, eu perco a paciência. Você quer ver o meu problema, é nisso aí. Mas Deus está me ajudando, já fui pior. Já fui pior. Vocês me veem calmo, mas eu perco a paciência nesses momentos aí. Então, se alguém que trabalha em call center, você tem que ter paciência comigo. Então, como é que a gente conhece alguém de verdade? Quando ela está passando momentos de crise e estresse e provações aí. O cristianismo, queridos, é uma religião, nós entendemos, mas não é apenas um momento em que nós vivemos quando estamos na igreja, quando estamos nos congregando. Precisa ser algo da vida, algo do dia a dia, algo que isso é o que nós somos, não o que nós escolhemos em momentos do nosso dia, em momentos da nossa semana. O cristianismo precisa ser a nossa vida, é aquilo que você é. Por isso que os momentos de dificuldade, de crise, a Bíblia diz, Tiago diz, que devem servir para o seu crescimento espiritual. Infelizmente, queridos, muitos pensam que agora trazendo para a comunidade, né, da igreja, o nosso relacionamento como irmãos,
a gente pensa que em comunidade a gente não vai ter problemas nenhum. Nenhum. Ah, é porque todo mundo crente, todo mundo está buscando a Deus, então a gente não vai ter problema. Não. Infelizmente não é assim. Grandes erros, grandes coisas acontecem dentro da comunidade de fé. Por quê? Porque nós somos falhos, seres humanos, pecadores. Mas a gente entende que nesta comunidade, mesmo com problemas, com dificuldades, é aqui onde nós devemos exercer a nossa maturidade e o crescimento da nossa fé. Tiago ainda, no capítulo 1, no verso 12, diz assim, feliz é o homem, ou feliz é a pessoa que persevera na provação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Qual é a sua atitude, querido? Finalzinho aqui dessa primeira parte do texto. Qual é a sua atitude em meio à adversidade, em meio às provações? Como você está reagindo às provações? Está aproveitando para crescer espiritualmente? Ou, pelo contrário, está voltando no seu crescimento espiritual? Qual a atitude diante das dificuldades que você está tendo? Vamos para o segundo tópico? Capítulo 2 agora, é assim, cada um é um capítulo. Capítulo 2. A gente vai ler agora o verso 8. Capítulo 2, verso 8, a minha versão diz o seguinte: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Olha para cá agora. O título que eu coloquei para essa segunda parte do nosso teste de maturidade é ser sensível às pessoas que estão ao nosso redor. Como tem sido a minha sensibilidade às pessoas que estão ao meu redor, as pessoas que eu convivo, as pessoas que eu me encontro com elas. Há um tempo atrás, já tem um bom tempo, antes de eu preparar essa mensagem, eu estava passando os vídeos. De vez em quando eu gosto de ir no YouTube ver vídeos que falam sobre coisas interessantes, vídeos que talvez eu possa assistir uma experiência interessante para trazer, às vezes, até para a minha reflexão e trazer para um culto, para uma pregação, para uma mensagem. Eu vi um vídeo, eu não lembro bem o título, mas é tipo óculos da realidade. A pessoa acordou, pensa que uma pessoa qualquer acordou, e durante o seu dia, cada coisa que acontecia, cada pessoa que ele interagia, fazia com que ele ficasse meio chateado com aquilo que acontecia. Exemplo, ele saía de casa, aí sem perceber, quando ele ia na calçada, sem perceber, alguém passava e batia nele assim, esbarrava nele. E ele ficava chateado, a pessoa não presta atenção, um local público que ele deveria ter cuidado, enfim. Aí ele vai na calçada e tal, pega o seu carro lá fora e começa a dirigir, e alguém dá uma cortada, e ele fica chateado com aquela pessoa, não sei o quê, não sei se já aconteceu isso com você dirigindo por aí. Ele estava todo certinho e alguém vai lá, corta ele e fica chateado, mas como é que pode? Vai estacionar o carro no lugar, alguém vai, e ele já estava se planejando para estacionar, alguém vai e coloca na frente dele. E ele Então, durante o dia dele, encontros com pessoas que ele nem conhecia, mas que de alguma forma teve algum relacionamento, ou não, só isso. Aí, como é um vídeo, uma suposição de uma história, aí no outro dia, ele tem o mesmo, tipo, um déjà vu, passando por tudo que ele tinha passado, só que ele recebe um óculos especial.
que iria dizer a realidade de cada uma das pessoas com quem ele se encontrasse, com quem ele interagisse no seu dia. Então ele vai reviver tudo aquilo, né? Ó, vocês entenderam que é uma história, né? Uma história. Aí beleza. Aí aquela pessoa que ele bateu, assim, quando ele estava, que bateu nele, melhor dizendo, quando ele estava na calçada, estava tendo um problema terrível em casa, um familiar dele estava doente, e aquela pessoa estava apressada, sem conseguir prestar atenção no que estava acontecendo, por isso esbarrou nele no caminho. Na estrada, no caminho, né, que ele estava lá na rua, a pessoa que fechou ele tinha acabado de perder, recebeu uma ligação dizendo que tinha perdido o emprego e a cabeça estava em outro canto, nem percebeu que ele estava ali e por isso que fechou. E assim sucessivamente, cada um dos encontros que ele teve, que ele tinha tido reações negativas à atitude daquelas pessoas, ele tinha percebido que aquelas pessoas fizeram o que fizeram, porque elas estavam em momentos difíceis da sua vida. Sabe, é isso que Tiago está dizendo aqui para a gente. Como é que nós estamos sendo em relação às pessoas que nós estamos nos relacionando? Será que nós estamos tentando nos colocar no lugar das pessoas para entender o porquê que as pessoas estão fazendo o que estão fazendo? Talvez você tenha que ver assim, pastor, mas tem gente que não tem motivo nenhum. É verdade. Tem. A gente tem que reconhecer que tem. Mas vamos tentar nos colocar no lugar das pessoas, que isso vai ajudar com que também, quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, algum momento assim, que as pessoas também tentem se colocar no nosso lugar. Ser sensível às pessoas que estão ao nosso redor. Tentar se colocar no lugar delas. Como você está enxergando, querido irmão, querida irmã, querido que aqui está, querida que aqui está? Como você está enxergando, com que olhos você está enxergando as pessoas com quem você está se relacionando no dia a dia? As pessoas que estão ao seu redor. Será que você está olhando para essas pessoas com um olhar julgador? Será que você está olhando com essas pessoas com o olhar de quem se importa, de quem deseja abraçar essas pessoas, com o olhar de quem deseja chorar com essas pessoas? Pense nisso. Isso tem muito a ver com a sua maturidade espiritual. Vamos para o próximo tópico? Vamos correr. O tempo passa rápido, né? O terceiro tópico sobre a maturidade espiritual, que é o terceiro capítulo. O verso 2 do capítulo 3. Esse aqui é um dos que eu considero mais difíceis. Eita, é isso mesmo. Vamos ler? Todos tropeçamos. Olha aqui. O bom é que Tiago ele não está dizendo dos outros, ele fala dele também. Ele está se incluindo também. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Aqui não está falando sobre perfeição, né? Sem pecado, mas nesse sentido que ele está colocando aqui. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Queridos, aqui foi fácil, né? Esse texto aqui foi fácil para a gente saber. É difícil ou não é? Esse nosso órgão tão pequenininho, só que aqui mesmo está dizendo que esse órgão ele pode dominar o quê? Todo o nosso corpo. Esse capítulo é um capítulo interessante demais. Eu quero que você leia a epístola toda, mas dê uma atenção especial a esse capítulo aqui. Algumas características, eu tenho um sermão só sobre esse capítulo, que eu acho muito interessante, que eu acho muito importante. Mas hoje, de forma rápida, vamos falar aqui um tópico aqui da nossa maturidade espiritual. Para o seu teste de maturidade espiritual é ser cuidadoso com a língua, com a nossa língua. Como é que nós estamos agindo com a nossa língua? Eu encontrei na internet uma definição que eu achei interessante sobre a fofoca. É uma definição que eu achei interessante. Ela não é de dicionário, mas é interessante.
Olha o que ela diz. Diz bem assim, ó. Definição de fofoca. É ouvir algo de alguém. Desculpa, ouvir algo que você gosta de alguém que você não gosta. Eu achei interessante isso aqui. Só que falta o restante. E depois você compartilhar. E aí vai. Isso é fofoca. Isso é o cuidado com a língua. Aquela língua que fere, né? Aquela língua que depois que você coloca para fora, você não tem mais como colocar de volta. Porque o que falou foi dito. Claro que você tem como depois se arrepender do que você falou. Claro que você tem como depois pedir perdão pelo que você fez. Mas a ferida fica. As consequências dos atos ficam. Talvez você pense assim, mas é porque eu sou sincero. Falo tudo que vem na minha mente. Falo mesmo. E tem gente que ainda diz assim, ainda pensa assim, isso é um dom espiritual. Ser verdadeiro e sincero é um dom espiritual. Só que esse dom espiritual vem com sensibilidade e cuidado para não ferir o outro. Eu tenho que falar a verdade, sim, mas eu tenho que falar a verdade com amor. Eu tenho que falar a verdade com sensibilidade. Um dos dons espirituais é exortação, que é uma palavra que hoje em dia a gente não está tão acostumado, não usamos no nosso dicionário. A exortação é o dom de alguém falar para outra pessoa o erro dela, com amor, com cuidado, que a outra pessoa, se claro, estiver com o coração aberto para receber, vai entender sem se machucar. Isso é um dom espiritual, que Paulo apresenta como um dos dons do Espírito. Exortar, que tem a ver com falar a verdade, mas não é de qualquer jeito. É com amor. Eu já vi muitas coisas, queridos, terríveis acontecendo na igreja, na comunidade cristã, na nossa comunidade de fé, por causa da língua, do que é falado. Eu vou ler esse último texto para a gente ir para o próximo tópico da nossa maturidade espiritual, que para mim esse texto aqui é muito pesado, mas é bíblico. Então eu tenho que falar, eu tenho que usar esse texto. Você volta aí para o capítulo 1. O verso 26 diz assim. 1:26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Assim que a minha versão diz. É pesado, mano. É duro isso aqui que está sendo dito. Só que Tiago falou isso aqui, inspirado por Deus, com todo amor e carinho, para que a gente entenda a importância do cuidado ao falar. Isso demonstra a nossa maturidade espiritual. A pessoa pode, queridos, decorar livros inteiros da Bíblia, nunca faltar em cultos, talvez até saber do manual, de frente para trás, o manual da igreja, né? De qual é salteado. Mas se a pessoa fala mal dos outros, né? Sem ter cuidado, sem ter amor, sem ter carinho, a sua religião é sem valor. Religião significa ser religado a Deus. Significa que essa religação com Deus não está bem. Como está, querido e querida, a sua maturidade espiritual no cuidado ao falar sobre as pessoas? Vamos à frente, estamos quase terminando aqui o nosso teste de fidelidade, de maturidade. E diz o seguinte, agora vamos para o próximo tópico, no capítulo 4. Né? Cada um no capítulo. Capítulo 4, verso 1. Isso aqui é uma área também importantíssima que nós precisamos para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual. Diz assim, ó, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Pastor, o que a gente pode tirar disso aqui? Aqui está falando sobre contendas e brigas entre irmãos. Entre irmãos. Aqui não, estou falando de irmãos de fé.
da mesma comunidade cristã, que tem o mesmo Salvador, o mesmo Senhor. O título da nossa maturidade, na nossa quarto tópico da maturidade espiritual é ser um pacificador e não um causador de problemas. Como é que estamos lidando aí com os problemas, com as divergências que existem entre irmãos? Queridos, essa é a área que mais demanda tempo da minha pessoa. É estar auxiliando a resolver conflitos interpessoais entre irmãos de fé. É o que demanda mais tempo, pelo menos na minha vida. Não sei, eu nunca fiz uma pesquisa para conversar com outros colegas, outros amigos pastores. Mas na minha realidade, a maior parte das visitas que eu faço, a maior parte do tempo que é gasto das minhas atividades ministeriais é para resolver conflitos entre irmãos da mesma fé. A irmã White fala que se esses conflitos fossem resolvidos entre os irmãos, nós teríamos muito mais tempo para fazer a nossa principal função, que é a pregação do Evangelho. Olha só, que coisa importante, que coisa crucial na vida cristã. Eu já ouvi também muita gente dizendo assim, que talvez você ouviu, eu dou um boi para não entrar na briga, para não entrar na confusão. Mas se eu entrar, eu dou uma boiada para não sair. Eu dou um boi para não entrar na confusão. E uma boiada para não sair. Não é assim que diz o ditado popular? Eu dou um boi para não entrar. Mas se eu entrar, meu amigo, me segura. Cuidado comigo. Não mexa comigo, não. Ainda diz assim no final, né? Queridos, precisamos ter cuidado com isso. Queridos. Viver discutindo, argumentando, contestando, criticando é uma marca de imaturidade espiritual. A pergunta para fechar esse tópico é: sou um pacificador ou sou um causador de problemas? Esse tópico também é extremamente sensível, que nós precisamos ter um cuidado especial com ele. Ser um pacificador e não um causador de problemas. E aqui nós vamos para o último tópico. Nós poderíamos dizer várias áreas importantes para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual. Mas o último tópico que encontramos no último capítulo, e aqui eu vou ler partes de alguns versos. Eu vou dizer quais são os versos e eu vou ler partes, para que a gente entenda melhor. Para não ler o texto todo, eu vou ler apenas partes. Primeiro eu vou ler no capítulo 5, né? Acho que todos já conseguiram perceber que cada um dos capítulos nós estamos vendo uma parte, né? Um quesito do teste de maturidade espiritual, e agora nós estamos no capítulo 5, no último capítulo. Aí diz o verso 7, uma parte do verso diz assim: portanto, irmãos, sejam, aí eu quero frisar essa palavra aqui, pacientes até a vinda do Senhor. Depois agora a gente vai para o verso 11. O verso 11 diz assim, uma parte do verso diz assim, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que demonstram perseverança. Outra palavra que precisa ser frisada aqui, a primeira foi paciência, a segunda, perseverança. Agora a gente vai para o verso 16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E aí termina dizendo que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Queridos, o capítulo 5, ele apresenta pelo menos 5 vezes, nós encontramos 6 vezes a palavra paciência ou semelhantes, ou palavras semelhantes a isso aí, no capítulo 5. Pelo menos 6 vezes, paciência e perseverança, palavras que têm a ver com isso aí. Repetições dos autores bíblicos de algumas palavras significa que eles entendem que é importante falar sobre o assunto e às vezes é o tema principal daquela parte, né? daqueles versos.
Então, paciência e perseverança. Aproximadamente 6 vezes encontramos palavras correlatas a isso no capítulo 5. E também encontramos nesse capítulo pelo menos 7 vezes palavras que são correlatas à oração. Então, a ideia principal do capítulo 5 é paciência, perseverança em oração. Se a gente ler, a gente vai ver que está falando sobre orar. Se você tem algum problema, compartilhe com o seu irmão, orem juntos. Se você está com alguém doente, o verso fala sobre isso. Ore, chame o presbítero para orar. Também fala que você precisa orar, você e Deus. Enfim, está falando sobre a importância da perseverança, da paciência em oração. E esse é o ponto principal desse último tópico sobre o meu crescimento e sobre a minha maturidade espiritual. Como está a minha vida de oração? Como está a minha vida de oração? Você realmente está usando esse local tão importante? Eu costumo dizer que a oração é um lugar que nós saímos da correria do dia a dia, saímos da tribulação do dia a dia, saímos da nossa vida normal e entramos como se fosse uma redoma espiritual. Que nós temos um encontro especial com Deus no momento em que nós estamos conversando com Ele através da oração. No momento em que nós nos achegamos a Ele, nós precisamos esquecer tudo que está ao nosso redor, tudo que tira a nossa atenção, tudo que atrapalha essa ligação direta, essa descarga direta para o céu. Como está sendo a nossa vida de oração? Como está sendo o meu relacionamento com Deus através da oração? Isso diz muito sobre a minha maturidade espiritual. Queridos, nós teríamos vários tópicos de outros capítulos da Bíblia, de outros livros da Bíblia, para falar sobre a importância da maturidade espiritual. Mas o resumo que eu queria apresentar na Epístola de Tiago, que eu entendo que é importante para esse nosso teste de crescimento, de maturidade espiritual, são esses tópicos que eu coloquei aqui. Em resumo, queridos, as marcas de uma vida de maturidade são firmeza diante das provações, sensibilidade com outras pessoas, cuidado com o falar, semear paz e não contenda, e paciência e perseverança numa vida de oração. Eu quero que você reflita sobre como você está nesses tópicos, como você está nesse seu crescimento, nessa sua maturidade espiritual. Nós vamos cantar agora o hino Bem Junto a Cristo. Nós vamos nos colocar em pé, nós vamos louvar a Deus através dessa canção. Enquanto você canta, vá refletindo sobre esses tópicos que aqui colocamos. Vá refletindo sobre como está o seu crescimento, sobre a sua maturidade espiritual. E pedindo para que você possa estar bem junto a Cristo, para que esses tópicos possam ser uma realidade, uma feliz realidade do seu crescimento espiritual. Bem junto a Cristo.
em nós é que possamos estar juntos, crescendo em maturidade espiritual. O objetivo de trazer esse resumo da carta de Tiago, para que a gente pudesse fazer uma autoavaliação e ver como estamos em cada um desses aspectos, para que isso nos ajude nessa maturidade, para que possamos nos ajudar também uns aos outros nesse crescimento rumo ao céu. Feche os seus olhos e vamos orar. Amantíssimo Deus, te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez tivemos o privilégio de ir até a Tua Palavra e receber de Ti essa mensagem, Senhor, que precisa fazer sentido e se tornar real em nossa vida, Pai. Nos abençoa nessa nossa jornada rumo ao céu. Que a cada passo, Senhor, a cada momento, a cada dia, possamos estar crescendo em Ti, crescendo em graça, crescendo em maturidade, para que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, como igreja, como cristãos, como família, possamos olhar para o céu e dizer: esse é o Deus que nós aguardávamos. Esteja conosco os nossos sonhos, o propósito, Senhor, da aquisição de um terreno e da construção, Senhor, da nossa igreja. Que tudo isso, Senhor, seja para o nosso crescimento, que seja para o crescimento também, Senhor, do Teu reino aqui neste mundo, para que possa abreviar a Tua volta. Tudo isso nós te suplicamos, na certeza que Tu nos ouve, porque nós estamos orando em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém.